Graça e paz a todos, irmãos. Hoje nós vamos entrar no último assunto das 7 semanas, comemorando e celebrando a nossa vitória final pela fé. Relembrando um pouquinho do que foi falado nessas 6 semanas anteriores, nós vimos todos os tipos de influências e danos que o diabo, Satanás, causou desde o princípio dos tempos. Então isso nem começou aqui nesse planeta, mas começou lá nos céus. Em textos como Isaías 14 e Ezequiel 28, nós vemos que em um determinado momento, aquele anjo se ensoberbeceu, ele se julgou que poderia ser tão bom quanto Deus ou até superá-lo, e desejou subir no mais alto, se assentar no trono e ocupar um lugar de Deus. E junto com ele, a terça parte dos anjos também se rebelou contra a autoridade de Deus. E como resultado, todos esses seres foram apartados da presença de Deus e lançados aqui nesse planeta. E ali começou o pecado no universo, em toda a criação. Começou a rebelião contra Deus. Depois, mais à frente, nós vimos que este mesmo ser seduziu Eva e depois Adão para também se agregarem nessa rebelião. E por meio disso, o pecado contaminou todo esse planeta, toda a Terra, todo esse cosmos. E isso causou grandes danos a essa criação. Os animais que antes eram pacíficos se tornaram inimigos uns dos outros, muitos se tornaram predadores carnívoros e começaram a matar uns aos outros. A terra que antes só dava bons frutos, começou a dar espinhos, ervas daninhas. Começaram a haver desastres naturais como maremotos, terremotos, tempestades, tufões, tornados, vulcões que explodem. Tudo isso resultado do pecado que contaminou a criação. Também vimos mais à frente a influência que essa queda se deu no âmbito social, no âmbito dos relacionamentos humanos. O ser humano se tornou caído, degradado em sua própria natureza e, por consequência, inimigo de Deus. Desde então, o diabo tem exercido esse poder sobre esse mundo, nos governos, nas autoridades, em todo o planeta. E isso chegará ao seu auge num determinado momento do futuro, de um futuro que está próximo. E esse auge, essa manifestação plena de Satanás nesse mundo, se dará através de um homem que a teologia cristã chama de o anticristo. E a Bíblia dá vários nomes para este homem. Então, para que nós possamos saber um pouco melhor como será esse homem, eu convido vocês a abrirem suas Bíblias na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos ler dos versos 3 a 12. 2 Tessalonicenses 2, de 3 a 12. Só para contextualizar um pouquinho os irmãos, aqui na época dessa carta, os moradores ali de Tessalônica já estavam pensando que o dia do Senhor já tinha ocorrido, que Jesus já tinha voltado e eles não tinham ficado sabendo. Então aqui o apóstolo Paulo vai corrigir esse falso entendimento deles para que eles saibam o que deveria ocorrer antes da vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo a esse mundo. 2 Tessalonicenses 2, verso 3 em diante, diz assim: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, lhes costumava falar essas coisas? E agora vocês sabem o que está detendo, para que Ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade
é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça, para que os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor e a verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então esse é um dos textos mais longos do Novo Testamento, que fala a respeito desse homem que surgirá. O iníquo, o filho da perdição, o homem do pecado. E quando esse homem surgir no cenário mundial, ele rapidamente ganhará grande destaque no meio político. Perceba que o texto aqui diz que esse mistério da iniquidade, ou seja, os planos do diabo de trazer o anticristo ao mundo e levantar esse governo mundial iníquo, essa nova ordem mundial, já existia desde a antiguidade. Nós podemos ver que lá depois do dilúvio, Nimrod, bisneto de Noé, foi o primeiro protótipo de anticristo. Foi a primeira sombra de um anticristo, de um líder iníquo governando sobre um governo mundial, que dominou toda a terra, toda a humanidade naquele momento. E isso em uma escala muito maior é o que será realizado durante o período tribulacional. Como esse homem chegará ao poder? A Bíblia lá em Daniel, capítulo 9, verso 27, diz que com muitos ele fará uma aliança, um acordo de paz, que durará 7 anos. Este homem, ele terá um poder de convencimento tão grande, dado pelo próprio Satanás, que ele irá convencer os judeus de que ele é o verdadeiro Messias que ainda não tinha vindo. E por isso os judeus apoiarão. E também outros povos, como os árabes e todos os demais povos da terra, também seguirão esse líder, e ele intermediará um acordo de paz entre os judeus e os árabes. E a data em que esse acordo de paz é assinado, marca o início dos 7 anos de tribulação. E durante esse período, esse homem levanta um governo mundial e se torna o governador dessa nova ordem mundial, a sua autoridade mais alta nesse império. Outro texto, como Daniel 11, versos 36 e 37, falando também sobre o anticristo, diz assim: ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses, e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Ele não terá consideração pelos deuses de seus antepassados, nem pelo Deus preferido das mulheres, nem por Deus algum, mas se exaltará acima deles todos. E assim será esse homem. Muitos acham que ele será um líder religioso, mas não é isso que a Bíblia diz. Este homem será um líder político e militar. Ele não se envolverá com religião, ele não vai adorar nenhum Deus, porque ele considerará a si próprio como sendo um Deus, e exigirá que todos o adorem. Outros textos bíblicos nos falam que, durante a tribulação, o templo de Jerusalém será reconstruído, nos primeiros 3 anos e meio. E os judeus voltarão a fazer ali os sacrifícios conforme a lei de Moisés prevê. Mas então, no meio desses 7 anos, alguns eventos, que hoje não dá tempo de descrever tudo em detalhes, vão fazer com que ele quebre esse acordo de paz. Ele vai quebrar o seu acordo de paz com os judeus, se assentar num trono nesse novo templo de Jerusalém e colocar a sua imagem ali para ser adorada. E ordenará que todos o adorem, e quem não o fizer será morto. A Bíblia até fala como, será morto por decapitação. E assim ele instalará esse governo de caos sobre todo o mundo.
E durante toda a segunda metade da tribulação, ele empreenderá grande perseguição, não somente contra os judeus, mas contra todos aqueles que creem no Evangelho de Jesus Cristo e que se converterão durante o período tribulacional. Esse homem os perseguirá, os caçará e os matará. E também ele terá o apoio de um segundo personagem, que a Bíblia chama de o falso profeta. Este será o líder religioso, o líder da falsa religião mundial. Vocês percebem como Satanás ele tenta copiar Deus em muitas coisas. Deus tem a Santa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E ao mesmo tempo Satanás quer implantar a sua tríade profana. O próprio Satanás, que é visto como o dragão ali no livro de Apocalipse, o anticristo e o falso profeta. Essa é a imitação que o diabo tenta fazer da Santa Trindade. E eles reinarão sobre a terra durante esse período tribulacional. E esse segundo personagem, o falso profeta, implementará um dispositivo que a Bíblia chama de a marca da besta. Que existe muita especulação sobre o que seria, mas o mais importante é a finalidade que ele terá. Ele será um dispositivo de controle, sem o qual ninguém poderá comprar ou vender, nem receber nenhum tipo de dinheiro ou valor, seja de salário, de um benefício ou de qualquer outra transação financeira. E quem não participar disso estará completamente excluído do sistema econômico, do sistema financeiro. A pessoa vai ficar como um mendigo na rua, sem poder comprar ou vender nada, nem ter nada em seu nome. E para receber esse dispositivo, a pessoa terá que jurar fidelidade a este líder mundial, o anticristo, e ao seu governo, reconhecendo que ele é o único Deus e que não há outro. Mas, quando esse acordo é quebrado no meio dos 7 anos, a Bíblia nos diz que o povo de Israel, com a Apocalipse 12, descrito através de uma simbologia da mulher e o dragão, ele foge para o deserto. E ele percebe que aquele homem que eles pensavam que era o Messias não é. Então eles fogem para o deserto, onde Deus os sustenta durante toda a segunda metade da tribulação. E então o anticristo sai de Jerusalém, fixa seu acampamento ali no Vale de Megido, ou Vale de Armagedon, e manda emissários a todas as nações para que tragam os seus exércitos ao Oriente Médio, a fim de realizar a batalha final contra o povo de Israel e todos aqueles que creem no nome de Deus. E essa é a chamada Batalha do Armagedon. Então esses exércitos são reunidos e o povo de Israel, durante esse tempo em que o anticristo está fora de Jerusalém, aproveita essa oportunidade de que Jerusalém está vazia, faz um ataque surpresa, toma ali Jerusalém e faz dela o seu quartel-general, a sua última resistência. Então, nos momentos finais do período tribulacional, nós vemos o anticristo descendo o Vale de Megido, e a geografia de Jerusalém ali, da Terra Santa, é muito interessante, porque o Vale de Megido ele tem cerca de 300 quilômetros de comprimento. Ele vai do que hoje é Tel Aviv até Jerusalém, por cerca de 1 a 2 quilômetros de largura, dependendo do trecho, né? O vale é aquele espaço mais baixo entre duas montanhas. E é o único caminho em que Jerusalém pode ser invadido por terra, invadido por um grande exército, porque toda a cidade de Jerusalém é cercada de montanhas de pedra, de solo bastante pedregoso, de que seria muito difícil de um exército conseguir marchar. O único caminho que pode ser invadido por terra é o Vale de Megido. Mas isso acaba sendo uma espada de 2 gumes, porque por um lado positivo, dificilmente Jerusalém seria pego de surpresa por um exército, porque eles já sabem que quando viria de lá, como de fato foi em diversas guerras da antiguidade. Mas também, se for um exército grande demais que eles não têm como dar conta, também não tem para onde fugir. E é exatamente esse o cenário do final dos tempos. O povo de Israel ali em Jerusalém, o anticristo reunindo os exércitos da terra de milhões e milhões de homens e descendo o Vale de Megido com o único objetivo de aniquilar o povo de Israel. Então a profecia bíblica lá em Zacarias 12, verso 9 a 12, ele diz assim: eis que naqueles dias derramarei um espírito de ação de graças e de súplicas sobre a casa de Israel e a casa de Judá.
Então olharão para mim aquele a quem transpassaram, e chorarão por ele, como quem chora a perda de um filho único. Nesse momento ocorrerá a conversão de Israel. Pela frustração de ter crido num falso Messias e depois percebido que ele não era o verdadeiro, eles vão se lembrar de Jesus de Nazaré, que veio há 2000 anos atrás, afirmando ser o Messias, e os ancestrais dele não creram e o entregaram para ser crucificado. Então o texto diz: olharão para aquele a quem transpassaram. Eles vão olhar para Jesus, vão se arrepender de seus pecados e crer nele como único Senhor e Salvador, crer nele como Messias. Então esse novo Israel convertido, inserido na nova aliança, estará lá em Jerusalém. E então o exército do anticristo chega na periferia de Jerusalém. E nesses municípios ao redor, ele começa a saquear, matar pessoas, fazer prisioneiros. Os soldados vão violentando as mulheres e vai sendo desenvolvido todo esse cenário de destruição. E sem nenhuma expectativa de vitória por mãos humanas, o povo de Israel olha para os céus e grita: Hosana, Senhor, salva-nos. E isso cumpre as palavras que o próprio Senhor Jesus diz em Mateus 23, versos 37 a 39. Onde depois de ter feito uma severa crítica aos fariseus, ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, vocês que matam os profetas e apedrejam aqueles que lhes são enviados, quantas vezes eu quis proteger vocês, da mesma forma que a galinha protege os pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará desolada, e vocês não me verão mais, até que digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Essa expressão, bendito é o que vem em nome do Senhor, é um salmo. E para um judeu, aquele que vem em nome do Senhor é o Messias. Então o que Jesus quis dizer é: porque vocês me rejeitaram como Messias, eu vou embora. E só voltarei no dia em que vocês, nação de Israel, reconhecerem que eu sou o Messias e clamarem pelo meu socorro. E então, nesse momento final da tribulação, os judeus sem nenhuma expectativa de vitória, e o anticristo com um exército capaz de aniquilá-los completamente, eles levantarão os olhos aos céus e clamarão ao Senhor Jesus, o Messias, que venha salvá-los. Então se cumprirá a profecia de Zacarias 14, verso 3 em diante, que diz assim: naquele dia o Senhor se levantará do seu trono e sairá para a batalha. E então os seus pés pisarão no monte das oliveiras. Quando o Senhor Jesus voltar em glória e seus pés tocarem no monte das oliveiras, que fica a leste de Jerusalém, cerca de 1 quilômetro, o monte se rasgará ao meio, com um grande terremoto, de leste a oeste. E então, com esse grande terremoto, metade do monte será deslocada para o norte, e a outra metade para o sul, criando um grande vale, onde o povo de Israel poderá atravessar em segurança, saindo de Jerusalém e chegando até Azel, que fica atrás do Monte das Oliveiras. E depois que o povo de Israel estiver em segurança, o anticristo chegará ali no monte do templo, achando que a vitória já está garantida. Mas ele vai dar de cara com o Senhor Jesus Cristo glorificado e seu exército celestial. E a Bíblia nos diz que pelo sopro de sua boca, pela manifestação de sua glória, o Senhor Jesus irá aniquilar completamente todo o exército do anticristo. Não sobreviverá um homem sequer desse exército. E então ele conclamará as aves do céu, de toda a terra, para que venham e devorem as carnes dos cadáveres desse grande exército que antes estava prestes a destruir o povo do Senhor. E eu percebo aqui uma série de quedas que Satanás tem. Durante o período tribulacional, ele se levanta mais do que nunca em toda a história com o anticristo. Mas pouco tempo depois ele começa a cair.
Vocês veem lá que em Apocalipse 12, há uma guerra nos ares entre Miguel e seus anjos e Satanás e seus demônios. Porque Satanás é chamado de o príncipe das potestades do ar. Ele tem um domínio nesse planeta. A nossa atmosfera seria como que uma fronteira, uma divisa entre a esfera celeste e o domínio de Satanás nessa criação. E é por isso que em textos como Daniel 10, nós vemos que quando Daniel começou a orar, Deus envia o anjo Gabriel para dar a resposta a ele. Mas, quando ele chega na atmosfera, penetra na atmosfera do planeta, se levanta um demônio, uma potestade chamado de príncipe da Pérsia, e se opõe contra ele. E ele fica por 3 semanas batalhando com esse demônio. E como a luta estava muito empatada, ele pede ajuda ao arcanjo Miguel. O arcanjo Miguel vem, assume essa batalha e ele fica livre para descer até a terra e dar a resposta para Daniel. Porque o mundo jaz no maligno. Aqui dentro é território do inimigo. Mas essa situação será mudada. Porque com a própria vinda do Senhor e a destruição das forças do anticristo, olha o que será realizado. Apocalipse 19, verso 20 diz assim: mas a besta e com ela o falso profeta que havia realizado sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a punição definitiva e eterna do anticristo e do falso profeta, serem lançados vivos, da onde jamais cairão. E eu listei aqui 7 quedas que Satanás e seu governo vai tendo durante a tribulação. Lá em Apocalipse 12, depois que ocorre essa guerra, essa luta entre o arcanjo Miguel e seus anjos e Satanás e seus demônios, fala que o diabo perde e é lançado na terra com 1/3 desses anjos caídos, e fala que o diabo cai com grande fúria nessa terra porque sabe que lhe resta pouco tempo. Isso é literal. Ele sabe que em 3 anos e meio Jesus Cristo vai voltar para destruí-lo. E é nesse momento que o anticristo empreende a sua grande perseguição. É um reflexo da própria fúria do diabo. Então, ele estava no céu, lá no início. Foi arrancado do céu e jogado para essa criação. Depois ele ainda estava nos ares, mas na tribulação ele perde para o arcanjo Miguel e é lançado na terra. E depois que ele já está na terra, chega em Apocalipse 13, cai a farsa de que ele era o verdadeiro Messias. Ele se revela como um ditador e ninguém mais acredita que ele é o Messias. Depois em Apocalipse 17, cai a falsa religião mundial. Em Apocalipse 18, cai o governo iníquo desse planeta. E Apocalipse 19, cai o anticristo e o falso profeta, que são lançados no lago de fogo. E depois mais à frente, em Apocalipse 20, verso 10, nós vemos a queda definitiva e eterna do diabo, onde depois de sua revolta, sua rebelião final, que após o milênio ter sido contida e destruída por Deus, diz assim: o diabo que enganava as nações foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados de dia e de noite para todos sempre. Então, nesse momento, Satanás também é lançado no lago de fogo, a punição eterna, o fogo eterno, de onde jamais sairá. Mas ainda falta um inimigo. E aí você pode me dizer: pastor, já caiu o falso profeta, o anticristo, caiu Satanás. Quem é o último inimigo que ainda não caiu, que ainda não foi derrotado? Ele é a morte. Nesse momento falta somente a morte ser derrotada. E nós vemos lá que em Apocalipse 20, verso 14, depois do juízo final, diz assim: então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Isso é uma referência a 1 Coríntios 15, versos 50 a 52, que diz: quando a morte for derrotada pela vitória, se cumprirá aquela palavra: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Hoje todos nós estamos sujeitos ao poder da morte, fisicamente falando. Mas o último inimigo a ser derrotado é a morte.
logo depois do diabo é a vez dela. Eu poderia até brincar com vocês, fazer um eufemismo, dizer: Deus vai matar a morte. Jesus, ele é o único que vai conseguir matar a morte. E então, toda essa criação corrompida pelo pecado será desfeita, e serão criados novos céus e nova terra, com uma esfera completamente diferente dessa. E eu convido vocês a abrirem suas Bíblias em Apocalipse 21, versos 1 a 8, onde o Senhor Jesus nos dá um vislumbre de como serão esses novos céus e nova terra. Como será esse cenário onde nós celebraremos a nossa vitória final sobre todas as forças do mal. Apocalipse 21, verso 1 em diante, diz assim: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele os enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras, dignas de confiança. Disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. E aqui a palavra nos descreve o destino final dos salvos e o destino final dos ímpios. E eu acho muito impactante porque nessa palavra aqui Jesus diz assim: está feito. Outras traduções dizem: está consumado. Perceba que isso nos dá uma garantia plena de que isso irá acontecer, exatamente como está profetizado aqui nesse livro. Porque o próprio Jesus, o próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo diz assim: já está feito, já está concluído. Nos planos de Deus, que conhece todo o futuro, já está determinado que acontecerá dessa forma. Nenhuma vírgula só será mudada. E por isso nós temos a plena confiança de que num futuro breve, o diabo será definitivamente derrotado. O anticristo, o falso profeta, essa criação corrompida, a falsa religião mundial, os governos ímpios e até a própria morte. Todos estes serão derrotados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E nós experimentaremos a vida eterna, uma vida plena de descanso, paz e alegria, na presença totalmente revelada do nosso Deus, onde poderemos viver com Ele como uma grande família por toda a eternidade. E por isso, pela fé, nós podemos celebrar essa vitória, porque não existe a menor dúvida de que isso vai acontecer. É certeza, é garantido que vai acontecer. Basta que nós esperemos o tempo certo. Amém, irmãos? Essa é a palavra que eu tinha para vocês nessa noite. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Amém. Eu não